cansado de saber que o Fortaleza, a janela de transferência deste primeiro momento da temporada fecha dia 7, quinta-feira. Hoje é terça. Então, depois de amanhã, quinta-feira, se encerra as condições de transferências de fora do país. A janela do internacional, a janela internacional se fecha. Mas tem um detalhe que eu já vinha falando e parece que ninguém escutou e estava tratando como loucura, que talvez não, que vai se confirmar que a CBF irá implantar a janela interna. Essa janela muito olhando e dedicada ao momento do Campeonato Paulista, muito endossada pela Federação Paulista, porque a Federação Paulista vai terminar seu campeonato muito depois do dia 7, da quinta-feira, que é o último dia de janela internacional, e por isso o Fortaleza também fica nessa situação. A janela é aquela janela que eu já falei para você, de que é uma janela de só transações internas, tá? Internas dentro do Brasil, aqueles jogadores especificamente que jogaram o estadual, olha o que eu estou falando para você, e vai ser agregada. Eu falei isso já baseado naquilo que o Adson, presidente do Atlético Goianiense, tinha falado. Eu trouxe a informação para você que estava aí do outro lado. Então parece que isso vai acontecer mesmo e vamos ver. Mas antes disso, vou chamar a vinheta para a gente entrar um pouco nisso. O Fortaleza, além disso, dessa janela, pegou 3,2 milhões aí para tentar dar uma ajuda nas luvas dos próximos jogadores que o Fortaleza vai trazer. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Me chamo Danilo Everton e você sabe, né? Aqui você encontra a informação do Leão. Do Leão é aqui é o Leão. Tem outros lugares também que você encontra informação do Leão, mas do nosso jeito, tentando explicar tintim por tintim para você estar sempre informado sobre as coisas do Fortaleza. Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, que isso é muito importante para o nosso canal acontecer, tá bom? Então já vou começar pela última coisa que eu falei nesse vídeo e começar olhando um post do Mercado da Bola, Robson Nunes, MB. 20 mil inscritos. CBF permite que jogadores envolvidos nos campeonatos estaduais possam se transferir para equipes da Série A ou Série B até 19 de abril, mesmo após o fechamento da primeira janela brasileira de transferência. Não é nenhuma novidade para você que acompanha nosso boletim diário de informações aqui no Razão Tricolor, que eu já vim falando, já falei isso. O Adson tinha falado lá atrás, o presidente, que a janela vai fechar, mas beleza, eu vou contratar até dia 19 de abril, dia 18, ele falou até 17 na época, 17 de abril, porque a janela interna vai continuar e eu vou poder contratar gente que jogou estadual. O Mercado da Bola traz isso aí, o Robson Nunes traz essa informação, mas ela não é uma informação nova, não é uma informação que, o quê? Então, por exemplo, veja comigo. Muito se fala no Vargas, o Eduardo Vargas. Até dia 7 o Vargas tem que vir, Danilo. Não, até dia 19. Porque o mercado interno pode ser de jogadores que jogaram estadual. O Vargas tem 4 jogos pelo Campeonato Mineiro, então ele jogou estadual, então ele está dentro dessa regra. Estou falando Vargas porque, enfim, a gente está falando alguns dias aí do Vargas. Mas o Vargas pode ser contratado no Fortaleza até 19 de abril. Agora, se ele está esperando, foi noticiado, né, foi falado, e estaria esperando a proposta de fora. Aí a proposta de fora sai até dia 7. Ele só pode sair do Brasil dia 7. Entendeu a parada? Pois é. Então, se ele for para fora, dia 7 ele pode sair do Brasil. Dia 19 ele pode sair. Se ele reincidir com o Atlético de vez, e aí depois ele pode fazer um novo contrato, que ele vai ser um agente livre. Então, para explicar bem simplesmente. Mas assim, se o Fortaleza estiver resumindo bonito aqui para você, não ter dúvida do que eu tô falando, pode ter enrolado algum momento aí da minha fala. Se o Fortaleza quiser contratar jogador da Liga Argentina, da Liga da MLS, Portugal, da Hong Kong, da Conchinchina, até dia 7. Até dia 7 é permitida essa negociação. Se o Fortaleza contratar jogadores de dentro do Brasil, times aí, vamos estar aqui um time menor e um time maior. O Atlético Mineiro, que é o topo ali, Série A,
luta por título, cheio de dinheiro, o Eduardo Vargas. Ou ele pode contratar jogador do Barbalha, ele pode contratar até de 19 de abril. Entendeu? Então, Fortaleza ganha para o mercado interno, não só Fortaleza, né? Todo mundo ganha no mercado interno, um outro mercado. Porque se as movimentações poderão acontecer até de 19, Série A vai trocar com Série A, Série B vai trocar com Série B com A com B, e assim por diante. Então, Fortaleza terá um pouco mais de dias para contratar, se ele está visualizando esse mercado interno. E as últimas especulações de Fortaleza foram o menino que foi da Ponte Preta, que é da Ponte Preta, o Filipinho, né? Filipinho. O outro foi o Bruno Gomes, que era do Curitiba, tá no Internacional. O Vargas, que é o jogador que está no Atlético Mineiro. Então, o Fortaleza está focando dentro do mercado dele os três. O Matheus Rossetto foi o que foi fora dessa regra. O Matheus Rossetto veio da MLS. O Matheus Rossetto veio de fora. Então, tinha que vir mesmo dentro do dia 7. Mas já chegou. Então, o Fortaleza pode fazer essas movimentações até dia 19. Então, isso aumenta ainda mais as possibilidades que o Fortaleza pode contratar. Porque tem muito jogador também, eu vou falar para você, que jogou por times aí, exceto os times paulistas, né? Mas jogadores que jogaram pelos times aí nos estaduais, que vão meio que se realocar na Série B, na Série C, na Série D e também na Série A. Jogadores que não estão jogando em time da Série A vão se alocar em time da Série A. Então, fica com essa coisa na mente. Dia 7, fechar a janela. E aí depois eu atualizo lá no meu BI. E dia 19, confirmando tudo isso pela CBF, que eu acho que plausível a confirmação, dia 19 de abril, aí ganharia mais de um mês, né? Se tu tá dizendo que dia 7 de março fecha, e tu estaria indo a 19 de abril, que é mais ou menos de fecho do Campeonato Paulista, por isso que eu tô falando que a Federação Paulista que fez esse coro aí mais forte, ganharia um mês e 12 dias. Um mês e 10 dias, vamos colocar. Ganharia mais um mês de janela, sendo que seja só jogadores que jogaram no Brasil. Então, para acalmar você e para você entender bem. E o Fortaleza, com essa passagem de fase para a segunda fase, enfrentando o retorno no dia 14, que a gente já falou muito sobre isso, e vamos falar muito mais até lá, Fortaleza recebeu 3,2 milhões. 3,2 milhões no Brasil hoje é nada. A gente está falando que o Fortaleza arrecadou em um jogo, vamos lá, contra o Fluminense do Piauí. A contratação do Cauã, por exemplo. A gente comprou o Cauã, por exemplo, se fosse comparar um jogo. Mas, para o nível de atleta que o Fortaleza precisa, necessita e acha que está buscando no mercado, 3,2 milhões é muito pouco. Para fora e para dentro de casa. Essa é a grande realidade. Talvez no mercado argentino, no mercado chileno, a gente consiga com 3 milhões e 2 de reais adquirir boas condições. Eu vou até pesquisar aqui, eu não tinha colocado isso. Mas o Tomás Cardona, deixa eu ver aqui. Contratado Fortaleza. Eu não tinha programado isso, aí falando me veio à mente. Ele veio, o Tomás Cardona, ele veio por um valor de... Deixa eu pegar aqui. Ele veio por... Acho que ele veio por esses valores aí. Ele falou... eu quero pegar o do Fortaleza, especificamente. Mas acho que ele não falou, né? Ele não falou no Tommy Cardona. Enfim, o Cardona foi por esses valores aí. Uns valores que é acessível ao Fortaleza. O Cardona foi comprado por uns valores que... 625 mil dólares. Colocando isso. Aqui ele falou. 625 mil dólares. Vezes 5. 3 milhões e 125. Então, por exemplo, nesses dois jogos, Fortaleza contratou o Cardona. É um zagueiro, lógico que é mais barato que um atacante, mas é um jogador que o Fortaleza, por exemplo, conseguiu esse dinheiro aí, com esse dinheiro que ele ganhou na Copa do Brasil, fortalecer o elenco dele. Aí ele vai ganhar mais de 200 mil, né? Então coloca nessa conta. O Fortaleza embolsou imediatamente. Então, meus amigos, Fortaleza embolsa e vai sim usar esse valor também nas condições de contratação. Fortaleza, o Matheus Rossetto, por exemplo, que não estreou, que a gente não viu jogar ainda.
Veio de graça, mas nada de graça nessa, não tem almoço grátis, ele deve ter recebido umas luvas, ele é empresário, para fechar com Fortaleza. E outros jogadores podem vir com a ajuda desse valor. Então é muito importante esse valor da Copa do Brasil, porque exatamente ele paga algumas coisas, algumas contas do Fortaleza. Seja para incrementar, ou seja contas antigas que o Fortaleza ainda precisa pagar de contratações que aconteceram. E tem que ser muito, muito responsável, como o Marcelo Paes é, para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de negócio. Então eu vejo, no geral, que nós, torcedores, queremos a novidade, queremos. Eu falo nas lives, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um atacante, dependendo da condição do Galhardo, precisa de um lateral esquerdo porque não sabe a condição de Escobar. Talvez um outro volante eu contrataria se desse dinheiro. Então o dinheiro fala muito do movimento de mercado do Fortaleza. A diretoria está muito fraca, não sei o quê. Não é que ela esteja fraca, talvez em alguns momentos, mas tem a variável principal nessa história, que é o dinheiro. E o contrato do jogador não é só o dinheiro que ele gastou com o Cardona, não. O Cardona recebe salário todo mês. O Cardona tem um contrato até dezembro de 2026. Ele tem 24, 25 e 3 anos. Salário, não sei, não vou especular o salário dele, mas tem um contrato de um jogador, não é só especificamente o que você gastou para trazer. É o que ele traz, o que ele vai ser pago durante todo o contrato. No caso do Cardona, que a gente tocou aqui no assunto, 3 anos, Fortaleza pagará o Cardona. Então, esse dinheiro é bom para dar o push, dá para trazer, mas é muito pouco dinheiro, até para o mercado mais fraco aí de moeda, como argentino, como chileno, etc. Então, comecei falando do tempo, mas também estou falando de dinheiro, porque isso vai ajudar nas contratações, vai ajudar no mercado, e eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Até dia 7, se vier de fora, não vem mais. A não ser que seja agente livre depois, né? Entre o dia até o dia 7. Se alguém, em algum lugar do mundo, fizer uma rescisão de contrato até dia 7, Fortaleza pode contratar ele depois do dia 7, mesmo vindo de fora do país. E essa um mês e tantão aí, até dia 19, o Fortaleza pode contratar do mercado interno. Ele pode contratar time do Paulista, do Carioca, do Mineiro e assim por diante. É isso. Mas a gente tem um pouco mais de live, vai falar um pouco sobre isso. Pode ser que tenha novidade de contratação hoje, até porque é dia 5, a contratação tem que vir até dia 7, ser registrada dia 7. É um outro fato. Tem que estar no BID até 6 horas da noite do dia 7. Tem que estar lá no BID. Essa informação que a contratação chegou e já está registrada. Então, o Fortaleza deve estar trabalhando nesse sentido para trazer seu reforço e cadastrar no BID da CBF. Lembrando que quem vier agora não joga mais o Campeonato Cearense, só joga a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e os restos da temporada sul-americana e etc. Tá bom? É isso. Dúvidas, sugestões, conversas, a gente fale nos comentários, que eu gravo, guardo, que mais tarde a gente vai falar especificamente de janela, vai falar especificamente de contratação, a gente vai falar especificamente de posição. É isso que a gente deve falar, mais algumas notícias que aconteceram durante o dia, tá bom? Espero que você tenha deixado o like, tenha feito a inscrição no canal aqui do Razão Tricolor, e a gente parte para mais tarde um debate mais amplo e de muitas mais variáveis aí, falando das coisas do Leão. Boa terça-feira para os amigos e vamos nessa. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito